pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cardialogando, podcast onde eu tento sempre trazer informação útil para a saúde e que tem impacto no seu coração. Hoje estou aqui com uma grande querida, que eu não posso falar que foi minha professora, mas foi a doutora Maria Luísa Trabaquinha. A doutora Maria Luísa é a atual presidente da Regional Mato Grosso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Malu, muito obrigada por ter aceitado meu convite, por vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente hoje. Eu que agradeço esse convite, fiquei muito honrada, porque na verdade, brincadeiras à parte, imagina, né, para um professor ver o aluno chegar onde chegou. Então a gente se sente assim, muito feliz, muito orgulhosa. Vingou, né? Nossa, falou que coisa boa, esse valeu a pena. Tá certo. E a Malu veio conversar sobre um tema que está muito em alta e que me interessa. Eu vou praticamente fazer uma consulta aqui, que é a menopausa, gente. Uma fase da vida da mulher inevitável, né? Só vive quem não morreu. A gente Então, quer viver. Tem que ficar feliz que chegamos à exato. menopausa, né? Mas muita gente pensa que a menopausa tem uma idade para acontecer, parou de menstruar, é pronto, e isso acabou. E não é, né, Malu? Não é. Começa bem antes, como hoje a gente já sabe que é bem diferente disso, né? Então é bem complexo até, porque assim, se você for ver, né, em definição de menopausa, é 1 ano sem os ciclos menstruais. Só que isso é muito difícil, porque a gente sabe que anos antes as coisas já começam a acontecer. E como cada vez mais os estudos mostram que a intervenção precoce faz muita diferença, então é ideal que a gente descubra de fato nessa fase que as coisas já começam a modificar, que os nossos hormônios já começam a cair, que é a tal da fase da pré-menopausa, ou nome correto, climatério, né? Então, o climatério são esses anos, que podem ser 2 a 5 anos até 5, Então faz tempo. que antecedem, né, a nossa parada total da menstruação, e que é muito pior do que a própria menopausa. Então, assim, as mulheres falam, menopausa é ruim, né? Gente, o climatério é bem pior, mas com certeza. E por quê? Porque eu falo que, assim, a gente acostuma com tudo, até com coisa ruim. Sim. Então, na menopausa, vai parar e a gente vai se adaptar. O duro é que o climatério é assim, 1 mês, tá bom? 1 mês não tá. Um dia, não é nem 1 mês, um dia o hormônio vai, resolve o ovário ir lá e liberar um pouco, no outro dia não, ele não dá conta. Não tem constância, Não né? tem constância. Então, é um altos e baixos, é uma montanha-russa emocional e de disposição. Então, isso que é muito difícil, né? Então, o climatério realmente tinha que acontecer com nós, né? Porque são para as fortes. O homem não ia aguentar. Não, mas tá louco? E uma coisa muito importante para a gente saber que é a menopausa, o climatério é fisiológico, né? Não é doença. Então, assim, isso a gente tem que passar. É o que você começou falando. Eu não quero passar. Bom, claro que eu quero, né? Para estar viva, isso vai acontecer com todas nós. Porque isso não tem a ver com doença. Logicamente que a gente não precisa passar por essa fase desassistidas, né? Isso que caiu muito tabu de antigamente. Então, hoje a gente procura ajuda. É muito importante saber se eu estou nessa fase. Exatamente para a gente não precisar sofrer tudo isso, né? Sim. A informação chega, a gente tem acesso muito mais do que pensar na minha mãe, nas nossas mães, nas nossas avós, né? Então, saber que esse processo pode ser um pouquinho facilitado que seja, já dá uma acalmada, né? E você sabe que o maior problema é que hoje, nessa fase do climatério, a gente é muito ativa. Então, nós mulheres ainda estamos aí, conquistando o mundo, né? A gente percebe isso. Então, assim, a gente está deixando para ser mãe mais tarde. Então, tem filhos novos. Então, você pensar, né? Porque minha mãe, com 25 anos, já tinha tido eu e os meus irmãos. Eu sou mais velha, mas já tinha tido até o caçula. Eu fui começar o primeiro depois dos 30, com 32 que eu engravidei do primeiro. Então, a gente tem demorado mais. E aí, tudo isso, a nossa conquista, né? Desde de profissional, como também no casamento, porque a gente demora mais para casar, sendo mãe. E aí, no meio de tudo isso, chegou o climatério. Então, por isso que tinha que mudar mesmo, né? Do que foi dos nossas avós, das nossas mães, essa abordagem, né? E ainda bem que hoje a ciência está olhando um pouco diferente para nós, porque assim é muito injusto, como não tinha, se você for ver a data dos estudos, teve aqueles estudos iniciais,
que mostrava um monte de coisa que não era bom, que terapia de reposição hormonal começou a dar um monte de problema, e depois nós temos assim um espaço enorme, com estudos muito pequenos, pouco relevantes, né? Então tem uma janela enorme ali sem nada. Teve aquele das enfermeiras. Das enfermeiras, lá, né? que foi o primeiro, Qual foi o nome daquele exatamente. estudo que eu sempre... É das Foi o que nurseries. fizeram com estrogênio. É porque era, eu também até do esqueci. cavalo lá. Que era de éguas, né? da Égua, urina não tem de como ser cavalo. éguas, isso, da urinas, né, das E éguas só agora grávidas. voltaram a estudar, né? Exato. Então é coisa assim, de 5 anos que esse estudo inicial, né, não é nem abandonaram, viu que estava errado, porque realmente, se a gente for ver a abordagem que fizeram, pegaram mulheres, que inclusive eram essas enfermeiras que estavam ali, pegaram de quem estava no hospital e que estavam menopausadas há anos. Então hoje a gente sabe, a gente fala da janela de oportunidade do tratamento, então elas tinham passado. Então hoje a gente sabe, falar claro que ia dar errado. Porque elas eram mulheres que estavam menopausadas há mais de 10 anos, muitas já com problemas, inclusive cardiovasculares, que a gente sabe que é contraindicação. Então, e mais, o tipo de estradiol de reposição que se utilizava era uma dose muito aquém do que a gente usa hoje, e ainda de animal, né? Já não se faz, né? E não se usa mais não da se égua. usa mais, eu espero, né? Então, hoje, o tratamento não é mais, né, advindo lá dos né? animais, da urina das éguas grávidas, olha isso. Hoje a gente está na área dos bioidênticos. Dos bioidênticos. Tá extrapolando com essa história de bioidêntico, né? Então, e na verdade, assim, e além de tudo que a gente sabe hoje, que é isso que a gente tem que deixar muito claro, que é bom, né? Assim, por isso que é bom a gente ter essa oportunidade aqui com você, que é uma pessoa da ciência tão séria, num podcast tão legal, para dar essa orientação que não é só o tipo de hormônio que eu estou usando, é também a via. Então hoje a gente sabe assim, como a via de administração faz toda a diferença. Então a gente percebe, e foi visto já naquela época, e hoje a gente tem visto também com outras coisas, com outros estudos, com outras vias inclusive, né? Hoje tentando se utilizar em pellets, que são colocados nos subcutâneos, os chips ou implantes hormonais, né? Então tem muitos estudos correndo a respeito disso para ver realmente, porque existe estudos, existe, mas eles até utilizam muito, né, os que são a favor de implantes hormonais. Tem um estudo muito grande que testou, mas é engraçado, porque a gente morre de, quando eu leio, né, quando eu vejo assim, eles falando, olha, esse estudo aqui, como que não tem estudo? Tem esse aqui, foi mais de 1 milhão de pessoas, porque é um estudo assim gigantesco. Mas na verdade, você sabe o que o estudo fala? Mostrando que não houve efeito adverso, mas efeito adverso da aplicação do chip. Jesus amado, então não teve epidemia, infecção. É isso, a maioria das mulheres não relataram que houve, então estuda em letras garrafais, não houve efeitos adversos importantes relatados pelas mulheres locais, não teve expulsão do implante. Ai, que bom. Não ficou vermelho, não tem a ver com a substância que foi implantada. Então é muito engraçado a gente ouvir as pessoas falar desse estudo. Eu conversei outro dia bastante com uma ginecologista que eu respeito muito, inclusive, e ela estava me explicando sobre isso, sobre os pellets aí, que tem, off-label, que tem pacientes que de fato a melhora vem e é muito grande, né? Não assim como a gente tem visto hoje a da Conrodali. Mulheres, sempre vai ter um detalhe, algo ali que justifique, né? Com certeza. Porque aí tem muita coisa junto para a mulher, é perda de cabelo, é não sei o que, é o humor e tal. Então, eu juro, eu queria, como a gente estava falando antes de começar, eu queria muito que provassem, assim, comprovassem a eficácia e regulamentassem, porque a falta de hormônio na mulher massacra, né, Malu? E assim, pensa, uma mulher que tem dificuldade de lembrar do horário da medicação, de aplicar a pomada e ficar aquele gelzinho, esfrega. Aqui no nosso clima não ajuda. Imagina, numa época dessa, que tá seco pra caramba, que a pele sofre até a absorção desses géis, né, transdérmicos, tem dificuldade. Então, claro, o universo, assim, seria maravilhoso que eu pudesse ter uma substância que fosse, assim, que eu despreocupasse. Eu implantasse, daqui 6 meses eu ia preocupar, porque ele ia estar lá, né, liberando aos poucos, como a gente
pretende, como a gente quer quando faz a implantação. Mas é isso, né? Infelizmente, tanto que não é só para esse hormônio. Então, por exemplo, a própria insulina, que é usado subcutâneo. Eu que atendo muito paciente com insulina, vamos pegar o diabetes tipo 1, que acontece tanto em crianças. Né, esses dias mesmo, uma filha ali de uma parente, né, mais distante, descobriu diabetes com 2 aninhos. Nossa. Então você imagina, nesse universo, a gente poder injetar insulina no subcutâneo, num pallet, e deixar... Não, tem que aplicar todo dia, tem que fazer nas refeições. Por quê? Porque não tem como a gente garantir. E aí, a gente pega o GH, né? O GH também, que é utilizado, que é o hormônio do crescimento. Quem tem deficiência do crescimento tem que usar. Então, a maioria, quem que usa isso? A maioria, a grande maioria, tem que ser mesmo crianças. Pode ter deficiência de GH no adulto, mas é criança que usa, né? O adulto usa quando tem o diagnóstico da infância e mantém esse uso. Shape, né? Né? Infelizmente, a gente sabe que tem para tudo. Então, é assim, maravilhoso a gente também poder ter que, assim... Judia muito bem. Judiar toda noite, fazer uma aplicação. Seguro, você tem como quantificar. Exato. E claro que agora tem semanal. Então, como está vindo a insulina semanal. Então, ali a nível subcutâneo, a gente vê que a nível de uma semana, como tem, né, os emagrecedores, que dura também 7 dias, a gente consegue essa estabilidade. E aí a pergunta que eu faço é, por que não fizeram o implante dessas substâncias que são utilizadas em crianças? Sabe? Dá um tempo maior, né? Mas é exatamente porque não conseguimos que se libere daquela maneira que a gente gostaria. Porque pode liberar tudo de uma vez, como pode não liberar nada. E se precisar tirar, você não encontra esse negócio para tirar, né? Não é absorvível. E aí sempre tem as pessoas que vêm agindo de má fé, né? Eu tenho paciente que jurava que tem chip de metformina. Existe aí? Para ter uma ideia, a metformina... Você pode falar que você coloca o que quiser no chip. Até porque a metformina, que é uma medicação para diabetes, para quem não sabe, está nos ouvindo, é o glifagem. A metformina, o efeito principal dela, para ter um efeito, ela começa pelo estômago. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, ela tem uma atuação no trato gastrointestinal. E aí começa a ludibriar. E quem está lá do outro lado... Vulnerável, né? Uns mais, outros menos, né? Mas aceita ali. E aí cai no descrédito. Exatamente. E assim, talvez, claro, eu por pegar muitas pessoas, né? Eu falo que eu tenho um viés, né? De seleção, lógico, porque acaba que os pacientes que vêm até mim é por complicação. Mas assim, eu fico assustadíssima com a quantidade de mulheres, né? Que vêm porque deu errado. Né, e vem falando isso, ai, doutora, por que eu caí nessa? Olha aqui. E aí, o que a gente faz? Falou, infelizmente, nós vamos ter que aguardar. Porque muitas vezes não tem o que fazer. Não tem. Então, vem com aqueles níveis altíssimos, com efeitos colaterais. Exatamente. Você fica sem saber o que fazer, né? Exatamente. Bom, tudo para poder tratar a tal da menopausa. Eu ia te perguntar por que eu observo que tem vindo mais cedo, mas na verdade não, é que estão diagnosticando o climatério mais cedo. Então, estão se preocupando com isso antes, né? Exato. Mas, então, a menopausa é basicamente hormônio? Não acontece por conta de mudanças hormonais. São essas mudanças hormonais que vão graduar. Tanto que é verdade que essa menopausa, quando a gente fala precoce, né? Então, que é muito utilizada. Então, às vezes, mulheres falam, tô com 45 anos, eu tive menopausa precoce. Então, não é precoce. A precoce a gente denomina quando acontece antes dos 40. Aí é doença. Porque... o termo menopausa precoce, que o certo é falência ovariana prematura, aí é doença. A menopausa não é doença, como a gente falou. Talvez seja até um pouco subdiagnosticado, porque ninguém procura. Exatamente, não procura. Então, antes dos 40 não pode. Realmente, antes dos 40 é doença e precisa sim ter uma intervenção. Depois dos 40 seria o normal, mas não é o que mais acontece. O mais comum é normal, mas não é o mais comum. O mais comum é acontecer ali depois dos 45, né? A faixa etária, assim, da brasileira é de 47 a 52 anos. Porque a nível populacional conta muito, né? Então, assim, a gente sabe que é na região ali. Então, no Brasil é de 47 a 52. E o que marca mesmo a diferença de uma fase com a outra é a impossibilidade de gestação. Exatamente. E assim, no climatério pode acontecer, né? O que aconteceu com a Cláudia Raia, ela fez tratamento, né? Então a gente percebe isso também. Você entra no climatério, é que assim, ó, entrou no climatério, a gente já começa a dar
um pouquinho de estrogênio, né, de progesterona para proteger o endométrio, para aquelas mulheres, principalmente as que estão sintomáticas. Porque é a melhor janela de oportunidade, inclusive, nesse momento ali. Porque a gente não espera cair tudo para começar. Sempre é melhor, hora que não caiu, para você manter. Logicamente que é uma dose menor. No bem-estar. Exatamente. Não é a dose, porque tem mulheres que falam, então eu posso tomar um anticoncepcional, que sempre eu me dei bem? Não pode. Porque não é o nível do anticoncepcional, não é o valor, não é a dose do anticoncepcional, tá? É bem menos. Então, às vezes, a gente pega também mulheres que vêm uso contínuo do anticoncepcional e ciclando, às vezes, porque para aquele intervalo de 7 dias para menstruar. E aí essas mulheres até perde, né? E a gente vai fazer exame e fala, olha, o teu exame aqui é de menopausa. Como que tá seu ciclo? Ah, não sei, eu tomo anticoncepcional. Então para, porque essa dose já não é para você. Isso é uma coisa importante, né? Não tem como avaliar hormônios para pensar em fazer diagnóstico de alguma disfunção com a pessoa utilizando hormônios. E Exato. anticoncepcional são hormônios. Hormônios, e atrapalha muito. É lógico que quando tá naquela fase já de algum tempo, o FSH vai subir, que não é o que eu espero quando se usa anticoncepcional, porque ele cai muito, né? Então a gente percebe que tem alguma coisa que tá acontecendo errado, né? O estradiol tá baixo, porque o próprio anticoncepcional faz isso, mas o central não era para estar respondendo daquele jeito. Então a gente fala, ué, tinha que estar baixo, não alto desse jeito, né? Mas o que acontece? O ideal é isso mesmo, tem que parar as medicações, né, os hormônios, para daí fazer uma dosagem. O ideal é estar 3 meses sem tomar. Exato, aí a gente faz a dosagem. Então, assim, hormonal, a gente tem um diagnóstico certeiro com a dosagem. Por quê? Queda do estrogênio. O que primeiro vai alterar é o FSH, sempre, é o central. Então, o que a gente vê no climatério? Nem sempre eu vou dosar estrogênio e ainda está baixo. Porque ele ainda vem, às vezes, bem no mês que eu coletei, ele está lá alto ainda. Mas o FSH já está alto, né? Então, a nível central, já começa a subir porque o corpo está pedindo mais. Toda hora ele está pedindo mais. Então, é um nível um pouco maior, né? Não tão alto quanto na menopausa, mas o que a gente vê no climatério, que caracteriza, né, hormonalmente falando, o climatério seria um estrogênio normal baixo e um FSH já alto. E aí já entraria na menopausa, quando esse FSH já está bem mais alto, com aí sim queda do estrogênio. Né? Aí a gente vê que o estrogênio cai. Progesterona não é um parâmetro que a gente usa para dar o diagnóstico. Existe muita insuficiência lútea, até mesmo na mulher, na menacme, né, que é nessa fase normal aí, então a gente não utiliza, né? Então eu vivo pegando progesterona, assim, a gente que entende hormônio vê que não tem que pedir a progesterona. Não na minha cabeça esse negócio. E testosterona? Existe indicação para você dosar testosterona na mulher esperando que ela esteja baixa? Porque até onde eu sei, lá de quando eu estudava, a gente dosa testosterona quando você procura ela alterada, porque você está pensando em ovário policístico, alguma alteração do tipo, né? Eu busco de hidrotestosterona, testosterona total e sei lá, mas o que eu não sei nem direito todos os nomes que vem ali às vezes. Então, é que é bem isso, a confusão. A testosterona, quando a gente pede na mulher, é para ver se ela está alta. Por quê? Porque as metodologias que nós temos, né, para dosagem, que é a eletroquimioluminescência, ou só mesmo a quimioluminescência, que é a metodologia lá que vem, né, no exame, que eles fazem no laboratório, ela é uma metodologia que ela tem especificidade para valor alto. Então, para explicar para o pessoal que, né, termo mais fácil. Então, a mesma coisa de eu querer pesar a minha comida, então eu vou começar uma dieta e a nutricionista fala que eu tenho que comer 100 gramas lá. Eu não tenho a balancinha de pesar. Aí eu falo, opa, mas eu tenho a balancinha que eu peso todo dia do banheiro. Então eu vou pegar aquela balança do banheiro e vou pesar a comida. Por que não funciona? Porque a balança do banheiro é para peso alto. Ele até vai marcar, mas ela não vai ter essa especificidade para pesos pequenos. A testosterona da mulher é baixa. Ou seja, sempre vai estar baixa. Sempre vai estar baixa. Claro que não vai dar certo. Então, quando a gente solicita, é isso. É para ver naquelas mulheres com hiperandrogenismo. Então, ela está com sintomas, sinais de excesso, né, de androgênios. Então, como um dos androgênios é a testosterona, a gente dosa. Tô com muita acne, tô com muito pelo, né? Tô com a pele muito oleosa. Ciclo irregular. E olha, para você ver, essas mulheres, elas são assim uma biblioteca, né? Elas nos ajudam a entender um monte de coisa. Por exemplo,
essas mulheres que têm excesso de testosterona, né, que têm ovários policísticos, por exemplo, outras síndrome hiperandrogênica, elas não têm libido aumentado. E nem super, hiper, mega dispostas para academia, para exercício nenhum. Não tem. Elas não são super dispostas, elas não estão assim, nossa, pelo contrário. E eu tenho paciente que fala assim, doutora, me filma e mostra para os outros, olha o nível da minha testosterona, olha eu aqui, ó, acabada, cansada, com sono, tem libido nenhuma, tô querendo alguma coisa. Então, não é o nosso principal hormônio, repito, né? Então eu falo, você não vê homem tem estrogênio, tem estradiol? Tem estradiol como do homem baixo, como a nossa testosterona é baixa. E eu não vejo homem que tem estradiol baixo repondo estradiol. E por que nós, mulheres, queremos repor testosterona? Eu gostaria de saber. Não é o nosso hormônio, não é ele a solução, é muito mais complexo. E não é a causa de tudo, né? E seria fácil se eu falo isso, né? Gente, Com que certeza. bom, que bom se eu, né, usasse um gelzinho ali de testosterona, pronto. Solução. Mas claro que eu gostaria. Então, mas por que funcionou para fulano e ciclano? A gente sabe que tem o fator, né, de até psicológico, né, o efeito placebo, ele funciona e está comprovado em estudos. Sim. Né? Então ele funciona. Eu juro que isso aqui é um remédio. A gente faz isso com os filhos. Filho, ó, vou dar uma aguinha com açúcar, isso aqui é um remédio, ó, toma, mamãe, sarei. Melhorei, acaba a dor. Claro que o efeito placebo funciona. E às vezes, né, a gente até tá passando por uma coisa que passou, que já aconteceu e coincidiu. Tem as coincidências da vida. E eu falo que a libido, o bem-estar e etc, né, principalmente de nós mulheres, gente, é um compêndio. É multifatorial, né? É muita coisa. Eu quero saber que mulher que vai ter disposição, ânimo, libido e tudo, trabalhando 10 horas por dia, ainda chega em casa, tem que auxiliar filho, cuidar da casa, organizar, dorme 6 horas por noite, olha lá, o tempo todo não desliga, não tem jeito, sabe? Então assim, não tem testosterona que sustente. É só da gente conversar, né? Então às vezes vem falando, eu falo, então me conta um pouquinho, o que tá acontecendo na tua vida? Ai, doutora, então eu pergunto até da alimentação, não consegue ter vida saudável no básico. O estilo de vida importa pra demais para sintomas de queda de testosterona, Balu? Total. Então é isso, né? A nossa testosterona, ela vem de onde? De onde vem? Então ela vem dos nossos ovários e das nossas glândulas adrenais. A gente sabe que na menopausa não há uma queda, uma mudança importante do nível da nossa testosterona. O que acontece é que a mulher não dosou até antes, porque não se dosa, mas às vezes eu até gosto de pegar uma mulher ali que tá ótima e falo, vamos dosar a tua testosterona? Por quê? Para hora que daqui 10 anos você falar, minha testosterona que caiu, eu vou provar. Não foi, olha aí, ela já era assim na hora que você estava boa. Não tem uma grande variação. Tem uma queda natural, por quê? Porque muito dela vem lá dos nossos ovários. Da própria, o próprio estradiol tem uma conversão em testosterona. Com a queda dessa via do estrogênio, vai cair ali. Só que as minhas glândulas adrenais, elas conseguem segurar, porque não é o hormônio principal, mais uma vez, né? Repito, não é nosso, nós mulheres, né? Não é nosso hormônio principal. Então, com isso, as adrenais conseguem segurar bem ali. E aí nós temos também esses outros androgênios, que também dão conta do serviço. Nós temos dehidrotestosterona, nós temos a androstenediona, dehidroepiandrosterona, tanto a normal, sem nada, é a dehidroepiandrosterona sulfato, né, que é a forma sulfatada da dehidroepiandrosterona, que é o tal do DHEA. Então, tudo isso são androgênios. Para dar bem-estar. Exato. São androgênios que também contribuem, né, para esse bem-estar todo, com essa parte androgênica. Então, não é só a testosterona, né? Tanto que, o que a gente percebe? Uma mulher que está fazendo uma reposição hormonal, e uma reposição hormonal bem feita, que tem estrogênio suficiente, ela não precisa de testosterona. Ela aumenta naturalmente. Por quê? Pela conversão do estrogênio que eu estou dando exógeno. Então, assim, se está precisando, assim, casos raros, né? Então, existem situações que a gente precisa pontuais, muito, muito pontual. A gente está querendo fazer algo extremamente raro virar
o normal. Eu acho que a gente vive um momento, do mesmo jeito que a gente tem muita informação para melhorar diagnóstico de doenças e tal, as pessoas estão com medo muito grande de envelhecer, de aceitar os processos naturais. A gente pode até fazer um botox para melhorar a ruga, mas não tem como você impedir dessa ruga se formar ali e aparecer. E a questão de hormônios é normal a tireoide diminuir um pouquinho, os outros hormônios, o estrogênio, a produção de hormônio por não sei onde, não sei onde, isso vai acontecer com o processo normal do envelhecimento, né? Exato. Então a gente não pode surtar de que vai conseguir mexer em tudo se a gente tá brincando de ser Deus. Exato. Não, e até mesmo, se a gente for ver, uma coisa simples, porque o hormônio ainda tem que dosar. Aí eu fico psicótica quando eu vejo que caiu. Mas uma coisa que a gente não precisa dosar, a gente vê todo dia e tá deixando as pessoas tudo louca. Peso. Gente, o peso muda. O peso muda. A minha constituição física muda. Isso faz parte. Você pode pegar uma pessoa que às vezes veste o mesmo manequim. Sim. Veste 38 quando tinha 20 anos e está vestindo 38 com 60. Ela não tem o mesmo peso. Então a gente tem que parar de olhar esse número absoluto e surtar, porque ele não é a mesma coisa. A gente tem que parar de surtar, né, mãe? Por causa de bobeira. É melhor. Não é? E o que de sintoma deve, de fato, levantar a bola para uma mulher para ela pensar: será que eu estou começando a ter variação no meu padrão de hormônio? Tá chegando para mim? O que? Assim, os sintomas, eles se misturam muito, tem né, mais de 200 sintomas da menopausa. Claro que muitos raros, mas assim, um sintoma que é até comum, que tem a ver com a tua área, taquicardia. Então, muitas mulheres começam a aumentar. E hoje elas percebem por conta dos monitores do relógio. Sim, bastante. Elas começam a falar, olha, não sei o que está acontecendo, que minha frequência basal, já vem até com o termo, ó, chique, né? Aumentou, e é fato, e é uma das coisas. Então, muitas mulheres... Legal. Sem alterar a pressão, só a frequência. E elas percebem, inclusive, assim, quando tá nervoso, fala, gente, eu nunca tive. No trânsito, me deram uma fechada, me deu uma taquicardia. Simpático e parasimpático. Simpático e parasimpático, que começa a desarranjar por falta do estradiol, né? Que ele ajuda nessa regulação. Calores é o tradicional. Se tem uma coisa que todo mundo fala, é no calorão. É o fogacho. O tal do fogacho, né? Então, o fogacho, por essa desregulação hipotalâmica lá no centro, realmente, que regula a nossa temperatura corporal. E, geralmente, esses fogachos, eles começam à noite. A pessoa acorda à noite, fala, nossa, acordei à noite, um calor. Só que, assim, numa região quente como a nossa, né? Mesmo o Brasil é muito quente. Às vezes vai passando e a gente vai justificando, não, mas é porque tá muito quente mesmo, né? Então, se a gente até, nossa, tão com calorão, quem não tá? Né? Então é normal. Mas a gente tem que ver qual é o nosso normal, porque a gente começa a perceber, nossa, mas eu tô com mais calor do que eu tinha antes. E começa a ficar assim, anuviada, no mundo das nuvens. E sim, parece que tá fora do corpo. É um esquecimento que não é um esquecimento normal. É um esquecimento, assim, que assusta. Então é alguém falar assim, ontem eu não te vi. Como que não te vi? Como assim? Você veio aqui em casa, você conversou? Não, nossa. Eu não te vi. Então vocês chamam isso, né? Parece exatamente, por isso que fala que é anovoamento, que essa névoa mental. Ou anovo, como que é, gente? É que esses termos que os leigos falam, né? Mas essa névoa mental que acontece, ela é uma coisa assim, parece uma amnésia mesmo. É uma coisa assustadora. Nossa. De esquecer, depois a pessoa lembra. Eu tive uma paciente que falou pra mim, doutora, você acredita que eu fui pra São Paulo? Aí eu voltei, aí eu conversando em casa, falando, não, gente, então, nossa, porque essa semana eu nem, esse mês eu não viajei, como não, você foi pra São Paulo? De onde que eu fui pra São Paulo? Eu não fui, como você não foi? E eu brigando, foram me trazer a passagem, eu falei, gente, eu não viajei, vocês estão falando que é assustador. Então, olha isso. Claro que tem para umas pessoas que mas é uns episódios, assim, do esquecimento. E esses sintomas, eles vão acontecer independente da pessoa. Não. O estilo de vida conta. É isso. Claro que conta. Conta muito. Alimentação. Se eu sou muito estressada, vai ser mais em mim, lógico, né? Se eu uso demais a cabeça. Se eu normalmente já penso muito, eu também. Eu falo, meu Deus, tô perdida, eu já esqueço, sei, né? Do nada. Então, porque é por sobrecarga, logicamente. E por que quando a gente tem uma qualidade de vida, tudo melhora?
Porque, na verdade, eu não gosto nem de usar esse termo, porque ele tá tão mal utilizado, que é inflamado, né? Mas a verdade é real. A gente, quando tá vivendo assim, sem sono, sem dormir direito, com sono não restaurador, a gente não se exercita, a gente não come direito, come corrida, a gente vive estressado. Então, assim, até a gente às vezes respira e pensa, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Não tem como o nosso corpo responder a contento. Isso já não vai acontecer nem quando a gente é mais jovem. Imagina com o envelhecimento. Então, é porque a gente vai empurrando, né? A gente é de uma geração, as mulheres agora 40 mais, que a gente enfrentava tudo e ia. Que é uma diferença dessa geração nova que já, não quero. Que é até legal, né? Se você for ver por um ponto, é legal no sentido assim, a gente até brinca que é a geração mimimi, mas o legal é que eles já percebem que tem algo errado e fala, peraí, me estressou. Então eu falo que eu aprendo muito, né? Porque eu ainda estou dando aula, né? A pessoa ainda está lá, resistente. O que eu aprendo muito com meus alunos é, olha, não tá legal, vou dar um tempo. Quando? Pôr mais limites, Total. né? Então eles falam, vou trancar a faculdade porque eu tô estressado. Gente, a gente não se permitia isso. Ah, eu não gostei do curso. Ah, eu tenho que fazer até o fim, porque eu tô aqui, porque meu pai pagou, porque como assim? O que que eu vou falar para as pessoas que agora eu parei a medicina? Gente, eu não gosto, eu não tenho dom, por exemplo. Não tinha. Você não via esse tipo de desistência. Hoje é comum. Entendeu? Eu não tô nem falando se é certo ou errado, mas eu tô falando que tem coisa que outra forma de agir, outra né? forma, e que você tem que repensar. É minha vida. Não é? O que que eu tenho que, claro, né? Eu fico imaginando, eu, né, como pai, como mãe, pagando ali pro meu filho, não, desisti, não quero mais. Ai, Jesus. Né? Tem outra parte também que eles desistem muito fácil. Muito fácil. Então, tudo é coisas, né? Então, eu falo que tinha que bater a nossa geração com eles. Tinha que misturar. Que seria o ideal. Porque e aí o que que acontece? A gente vai empurrando, nós, dessa geração, que começou, tem que fazer. Não tô aguentando, eu não gosto, tenho que ficar. Não gosto desse emprego, eu tenho que ficar, que é o que eu tenho. Você vê que a gente não se permite. E isso é muito ruim. Isso é muito tóxico. Isso vai nos acabando, vai nos intoxicando, inflamando, lá tô eu com o termo que eu não gosto, nos inflamando, e como que não vai essa queda hormonal acontecer mais rápido? Porque meu sistema não está respondendo a contento. Não é só meus ovários, é tudo. Claro que meus ovários no meio de tudo isso vai estar ali. E até se justifica mesmo a gente ter uma percepção de que sim, parece que a menopausa está um pouco mais cedo do que os 50. Talvez por um diagnóstico que não é dado, ok, é fato, mas a gente percebe que talvez por conta de uma geração que tá demais, empurrando tudo e vamos fazer e temos que fazer, e aí a gente não vive, a gente não aproveita. Gente, esse troço aqui acabou com a nossa vida. É isso aí. A gente não descansa. Muito. Você chega em casa, você continua trabalhando. Não é? Todo mundo continua, vai para o computador. Então, não, pode deixar que eu chego em casa, eu resolvo. No horário comercial. Exato. Então, você no horário comercial trabalha e você ainda faz outro trabalho. Quando eles me mandam, tem horário às 2 horas. Gente, 2 horas eu estou trabalhando. Que mundo vocês vivem que eu vou parar a vida para gravar um podcast 2 horas? Mas talvez deveria. Deveria falar, vai ser o dia que eu vou deixar. Eu gosto. É isso. E a gente tem que talvez se permitir um pouco mais. Tem que se permitir. É esse o problema. A gente não se permite. É a nossa geração. Imagina. Parece que é uma ofensa. Porque... até olho e que isso? Estou trabalhando. Não é? Não, eu também. Quando alguém chega e fala assim, nós vamos fazer uma reunião. Ou quando eu recebo um telefonema de alguém, eu falo, gente, será que essa pessoa acha que 3 horas da tarde eu tô à toa? Eu tô no consultório atendendo, eu não posso atender o telefone. É verdade. Entendeu? Então, para você ver, então a gente tem que rever muito dos conceitos, né? Claro que as coisas vão acontecer antes e nós vamos ter mais sintomas, exagerado para tudo. E outros sintomas que é bem comum é a secura em geral, né? Então, não só, então é a secura na pele, a gente percebe que a pele tá muito mais ressecada, o cabelo, aí começa a ficar mais fininho, né? Sente assim que tá mais ralo, né? Não é nem, e essa... Parece que está mais ralo, não é nem porque o cabelo está caindo tanto, mas é porque parece que ele afina, né? A falta é realmente do hormônio também que faz isso. Então, aquele viço, né? Eu já vi várias comparações, eu achei muito interessante sobre que a menopausa, ela é a instalação de uma síndrome metabólica no corpo da mulher. Eu achei terrível entender isso, mas achei muito inteligente quem fez essa comparação, porque é o que acontece. É o que acontece, mesmo, né? A gente
começa a perder essa proteção do estrogênio, que até então a gente sabe que é tão importante, no osso, nos vasos, no coração. Que é o que faz a gente passar a ter o mesmo risco de infarto, por exemplo, que os homens, que a gente vem protegido até aqui. Até aí. Né? E que a gente não tem tanto problema no osso também, até aqui. Aí começa as fraturas, então para você ver como ele é importante. Mas ao mesmo tempo, é aquilo que a gente falou. Então todo mundo precisa? Não. Mas uma proteção? Não podemos mentir que é. Né? Você sabe muito bem. Se você pensar que ele vai altera a questão dos hormônios nas paredes dos vasos. Então, sim, a mulher está mais propensa à hipertensão. Altera o metabolismo de gordura. Então, o colesterol vai fazer assim e provavelmente pode fazer uma dislipidemia mais fácil. E aumenta mais a gordura intraabdominal em lugar que não tinha antes. Tira do lugar aqui, a gente deixa de ser a perinha e passa a ser o barrigudinho igual o homem. Igual o homem. Exato. Então, você vê que é ele, né? É nítido. E a possibilidade de reposição hormonal, ela melhora a vida, mas ela também reduz risco, por exemplo? Reduz risco cardiovascular nessa mulher? Reduz o risco, especialmente nessa mulher, nesse cenário, nessa janela de oportunidade, né? Toda mulher que estiver fazendo sintomas de menopausa nessa idade tem indicação de reposição? Não necessariamente. Por quê? Primeiro, a gente tem que ver se não tem contraindicação. Né? É a coisa mais importante, porque tem as contraindicações? Tem. A gente sabe que o estrogênio também, ele é trombótico, né? Sim. Tanto que não pode usar nem anticoncepcional, essa mulher. Então, a gente sabe que com o envelhecimento aumenta a nossa chance de ter episódios de trombose. E vamos pensar naquela mulher que já tem uma doença vascular periférica, que vai piorando com a idade, né? Porque a gente vai ficando mais parado, mais sedentário, não deveria, mas a gente vai ficando. Então, assim, infelizmente, não adianta eu cobrir um lado e descobrir outro. Então, essa mulher tem. E olha que nós não estamos nem falando aquelas que tem, né? Que já teve um câncer que é estrogênio dependente. Porque as pessoas acham que, eu tive câncer, eu não posso. Não, não tem a ver. É o câncer ali da mama, né? Tem que ser específico, que tenha receptor hormonal. E também, não são todos os tipos, não. Né? Eu vi que hoje a gente tem possibilidade de ir pela via transdérmica. Exatamente. Que ela tira até mesmo a intravaginal, ela diminui muito. Para as coronariopatas ainda? Ainda não, infelizmente. Podia, né? Eu fico com tanta dó, porque... E muitas que são... Porque tem mulheres que não são tão sintomáticas. Sim. E sabe o que a gente percebe? São essas que têm uma qualidade de vida melhor. Então, para você ver como faz diferença... Faz demais, né? Não ser inflamado, ter um estilo de vida saudável, comer bem. Como isso realmente tem alimentos que impactam muito. E a parte emocional tá muito abalada também. O que eu percebo dos pacientes que eu recebo. E é verdade. E aí é difícil, porque aí vão ter mais sintomas, e é para quem a gente pensa que mais teria o benefício. E por que a amora faz sangrar? Então, a amora, ela também é um fitoterápico, mas ela estimula, assim como a gente sabe, né, dos fitoesteroides, né, eles, como a soja, ela vai estimular também essa via estrogênica. Então, por isso que é muito utilizado, né, para mulheres que não querem fazer o uso do hormônio em si. Porém... Uma mulher que tem contraindicação para o hormônio pode tentar fitoterapia? Não pode também. É mesmo, né? Exato, porque ela vai estimular também essa produção estrogênica. E o que é engraçado é que, assim, não é uma via tão efetiva. Aquela mulher que é muito sintomática, nossa, que bom se ela conseguir responder, porque é um estímulo mais natural, realmente. Né? Mas, infelizmente, quem é muito sintomático é em torno de 20 a 30% das mulheres que resolvem com isso. É igual a maca peruana para os marombados. Isso. É isso. Não serve para nada, mas está lá tomando. Mas está tomando, nossa, que legal. E a gente sabe que isso equipara a placebo, que é essa quantidade de melhora com placebo. Então, a gente não sabe se é pelo placebo, né? Mas como tem estudos in vitro que realmente aumentam um pouquinho os níveis endógenos do estradiol, né? Mas também por isso é contraindicado. Então, eu não posso utilizar também para mulher que tem a contraindicação, vai ter para isso. Essa coisa de disruptores endócrinos, que tanto se fala sobre isso hoje em dia, isso é real, Malu? Muito real. E assim, a gente fica com medo porque cada vez mais está modificado o nosso alimento, né? Um pouquinho desse negócio, do que é, pessoal? Então, é o quê? Então, por exemplo, a gente vê os disruptores endócrinos, são coisas que a gente tem em contato, que tem também hormônios e que eu estou absorvendo ali diariamente, ou está estimulando a minha produção endógena, né? Ou ele é o próprio hormônio, ou ele está
estimular o meu hormônio. Então, só para você ter uma ideia, eu trabalhei uma época na farmácia de alto custo aqui do estado. E a gente avaliava os processos, né, de solicitação desses remédios de alto custo. E aí eu com outro médico endócrino estava lá, começamos a observar como tinha solicitação de puberdade precoce, bloqueador de puberdade precoce, numa região específica aqui do Mato Grosso, de Primavera do Leste, de Rondonópolis. E isso nós falamos, gente, isso merecia um estudo. Por quê? Não sei, mas tinha muito, e era puberdade precoce mesmo. Então, alguma coisa no solo, na água, alguma coisa que está vindo, não sei. E a gente hoje sabe, os nossos frangos, né? Gente, que a granja é fato. Ele é enorme. Você vai pegar uma galinha caipira e deixar lá no quintal para ver quanto tempo demora ela criada solta para ela crescer. Com 45 dias numa granja, pela ração que recebe, tá enorme. Nossa, E é o frango que a gente come. E como que a gente se blinda disso? Então, difícil, né? Agora eu vou ter que ter um pedaço de terra, vou plantar no meu quintal. Porque eu vejo quem milita contra protetor solar, contra coisas assim. Então, é muito difícil, porque não dá para viver uma vida assim. Claro que a gente tenta, dentro do possível. Nossa, eu conheço quem tem, eu vou usar o orgânico, eu vou pegar o que não usa, né? É muito legal quando a gente pode, tem um pedacinho. Eu, igual, nos vasos de casa, eu tenho uns vasão grande, eu tenho lá plantado. Salsinha, cebolinha, eu ponho as ervas, eu gosto. Muitas das vezes morrem, né? Porque o nosso clima não ajuda, né? Às vezes a pessoa esquece de aguar, trabalhando, tal. Mas assim, claro que daí a gente sabe o que a gente tá colocando ali. Ou que não está colocando. Mas é difícil, porque a gente tem, sim, contato com essas coisas, né? Com esses disruptores endócrinos. E ainda, sabe-se muito que até em materiais que a gente pega, tá? O bisfenol, né? Microplástico, bisfenol, que é o que tem muitos plásticos. Claro que hoje, né, as mamadeiras, os plásticos, né? Eu falo de mamadeira porque na criança isso impacta demais pela puberdade precoce, de fato. Tem lá, tem que tentar comprar falando que é livre de bisfenol, né? Então, são coisas que é comprovado e que a gente está tendo aí nos rótulos. Então, dá para evitar? Dá. E o problema maior do plástico, do nosso dia a dia, é o quê? A gente toma direto em copo plástico. Você acha que aquele plástico, gente? Então, o ideal é andar assim com o copinho. Eu ganhei o meu agora, eu vou andar com o meu copinho. Meu Deus, vou andar com a caneca, então. Com a canequinha, por quê? E principalmente para alimentos, quando a gente ingere quente, porque aí solta mesmo, né? Então, quando eu vou colocar um café ali naquele copo, um chá, mais ainda impacto. Então, por isso que hoje é bem legal o trabalho, até que algumas escolas têm feito, né? Eles não tem mais, lá na escola dos meus filhos, eles não têm mais copo de plástico. Então, eles pedem para trazer garrafinha, trazer caneca, exatamente para evitar. Porque é isso aí, porque o problema não é uma vez ou outra, lógico, né? O problema é a exposição. Por isso que não dá pra gente, se a gente for ver, a gente vai ficar neurótico. Ai, o tanto de comida que não pode, o tanto de... Gente, não dá pra viver assim. Senão a gente vai ter um infarto antes por conta de estresse, né? Não dá pra viver desse jeito, a gente tem que se permitir tudo. Mas a gente tem que, dentro do possível, não é agora, não dá nem pra beber mais nada, né? Então o metanol aí nos assusta. Cada dia é uma coisa. O álcool esse ano foi consagrado como cancerígeno total. Total, né? Proibido de tudo. De tudo. Agora, para quem gosta do uísque, dá para ter medo do uísque, né? Ainda bem que eu nem gosto, né? Porque eu acho que esses que são os destilados com metanol. E tá tendo, em relação ao metanol, tá pior. Nossa, né? Tá tendo casos mesmo, né? Em Barra do Garça. Barra do Garça tá tendo tudo, gente. O que é isso? Pedi para meus pais não saiam de casa. Não tomem nada que não seja em casa, né? Porque... Você saiba a origem. Então é lógico que as coisas aparecem e tem. Então a gente tem que tentar, no meio disso, ter sanidade mental, né? Respirar fundo. E o lema maior sempre tentar desembalar mesmo, menos, sempre, né? E descascar mais. Porque daí eu estou fazendo... Eu sei o que eu tô pondo ali. Mesmo a gente às vezes comendo em lugares ótimos, será que ele usa azeite extra virgem? Será que é uma coisa de qualidade? O que tá usando? Então, assim, a gente sabe o que a gente tá pondo dentro de casa, o que realmente eu compro. E a gente sabe que tem uma variação enorme de preço para um determinado produto, né? O que muda? Com certeza muda a qualidade que tem ali, né? Então, assim, tem que desembalar menos, tentar fazer e descascar mais, sabe? Tentar, né? Tentar. E se mexer, né? Como nós precisamos. Alguns pacientes falam,
Vocês sempre vão chegar nessa parte? Sempre. Não tem jeito. A mudança de estilo de vida é necessária para tudo. E aqui tem muito efeito. Muito. Com quem a gente consegue convencer, né? Não, na menopausa é muda. divisor de águas quando a pessoa começa a fazer atividade física. Sabe, elas mesmas falam, olha, eu te desafio. 3 meses, vamos fazer esse desafio comigo? Eu quero que você 3 meses faça certinho, eu quero que você volte me contando como que você tá. Não demora nem 3 meses. Com 2 meses me manda mensagem, doutora, Muda muito. olha, que bom que você pegou no meu pé. Então, eu gosto de atividade? Não, eu não gosto. Eu também não. Eu não suporto, eu vou ser bem sincera. Mas é aquele negócio, eu não penso muito a respeito, eu só levanto e vai. É a regra dos 3 segundos. Respira, de contar até 3, respira fundo, 1, 2, 3, fui. E vai. Não penso. Eu tô relapsa com isso, tô precisando voltar, porque eu tô vendo um impacto negativo muito grande pra Tem. tudo na minha vida. E a gente ainda bem, né? Porque a gente é adulto, a gente faz o que a gente não gosta, mas o que precisa. Não é? A gente, hoje eu não queria trabalhar, eu tô cansada. Você mesmo não teve uma crise, né? Essa noite, você não levantou e foi trabalhar o dia inteiro e tá até agora aqui? Por quê? Porque a gente é adulta, vamos embora. Mesma coisa que atividade física. Bom, estamos caminhando para o final aqui, mas eu acho muito importante que a gente conseguiu deixar uma mensagem hoje que tem vida após menopausa, né, Manu? Muita vida. E tem como melhorar, inclusive para as mulheres. Então vamos pensar, eu tenho muito sintoma, não posso tratar. A gente tem opções outras, né? Então tem outros medicamentos que não tem problema, que não é nem outra via de estradiol, né? Que tem também. Então hoje a gente sabe que isso pode. Mas nós temos também, por exemplo, tem alguns ansiolíticos que são usados e que têm um benefício bom nos sintomas, nas queixas. Então, assim, nunca que a gente pode pensar, não tem solução para mim, porque eu estou com uma doença coronariana, porque eu tive um câncer de mama que tem receptor de estrogênio, não, acabou, vou ter que viver assim mesmo e sofrer assim mesmo. Não existe mais isso, acabou. Então, essa é a mensagem principal que a gente tem que deixar. Né? É procurar um médico sério. É a segunda mensagem, né? Procurar um profissional habilitado. Com bom senso, para olhar o teu caso. É claro, gente, que se a gente fala assim, a reposição se faz assim, aqui não se faz. Mas todo caso pode ter um detalhe, alguma coisa. Então, talvez aqui não teria tanta indicação, mas cabe porque a paciente precisa e de uma maneira ou outra ficou bem. Mas acho que o que importa é ter um médico que consiga te levar nesse processo sem te trazer mais danos do que aquele que você já está tendo naquele momento. Porque melhorar a tua vida, o hormônio melhora a vida. Na maioria dos casos, a pessoa vai se sentir bem aí, né? Testosterona, então, acho que eu nunca tomei, não. Tô quase convencida que eu preciso. Mas eu acho que é o hormônio da virilidade, então todo mundo vai sentir bem-estar. É o corticoide, né? Trata tudo. Não é? Corticoide não melhora tudo? Qual que é o preço de você usar o corticoide para tratar tudo? Aí você vai chegar pra gente depois. Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos isso que tem que pensar. Alguém com bom senso para fazer acompanhamento, com conhecimento, né? Endocrinologia é uma ciência complicadíssima. Não dá pra gente aprender em cursos de finais de semana. Não dá. Pelo amor de Deus, procura essas daqui que já estão encaminhadas, né? Não, e assim, e o tratamento cada vez mais a gente vê que é muito individualizado em todas as áreas, né? Você trata o mesmo problema, mesma doença coronariana de pessoas diferentes igual? Não é igual. Às vezes usam um remédio igual, mas tem vários outros diferentes, tem nuances diferentes. Então é aquele negócio, né? Porque a minha amiguinha deu certo, vai dar certo pra mim. Então isso é muito importante. Tem coisa que vai dar errado pra todo mundo, pra qualquer amiguinha. Vai, isso principalmente. Malu, queria te agradecer muito. A gente nem viu a hora passar. Por mim, eu ficava fazendo 2 horas aqui conversando que a gente tem matraca aí. Muito obrigada por ter vindo, por dedicar seu tempo aqui. Eu acho que é muito importante, profissional sério, falar mesmo. A gente está numa era em que as pessoas vão procurar informação dessa forma. E você, que além a Malu hoje é presidente da sociedade, ela faz parte da diretoria do CRM, então tem know-how para falar sobre coisa séria na medicina. Eu que agradeço imensamente o convite, porque é muito bom. Primeiro que foi um bate-papo entre amigas, é maravilhoso, é isso que você falou, a gente não vê nem passar as horas, e é sempre muito bom a gente poder falar de temas, né, tão relevantes e contribuir nem se for um pouquinho para melhora da informação, né, porque às vezes é a falta da informação que está faltando mesmo, né, para a pessoa saber ali, e se a gente não se posicionar, se a gente não ocupar um espaço, alguém vai ocupar por nós, né? E às vezes é uma pessoa que não tem a qualificação. É muito importante, né? Muito importante. Dizer, não acredita em milagres. Isso
É o curso natural da vida, vai ser difícil. É igual começar pro exercício. Mas não tem jeito, tem coisa que a gente vai ter que passar e nenhum milagre que prometerem para resolver isso aqui vai ajudar. Pelo contrário, pode te trazer mais fácil para o meu consultório. Com certeza, né? O tanto de gente que a gente não encaminha devido a isso. As complicações são muitas ali. Vou te pedir para deixar suas redes sociais, que você também tá toda blogueirinha agora. Pois é, a gente tem que estar, Não né? tem como fugir, né, Malu? Então, a minha é mais seu difícil. consultório também, para quem tiver ficado convencido com essa conversa, que precisa ver os hormônios com a doutora Malu, onde que Precisa te cuidar. procura? Então, o meu Instagram, ele é só difícil meu nome, né? Doutora Maria Luísa, com S, ó, começa as palhaçadas. Luísa com S, Trabachim, né? Que é meu sobrenome. Mas a gente na busca também coloca Malu Endócrino, que acha, né? Que tem conhecida esses fatores fáceis. E o meu consultório atende bem na frente ali do Hospital Santa Helena. É meu consultório, Clínica Bucal Médica. Eu tô ali junto com meu marido, que é dentista. Então Ela estamos consegue lá. trabalhar no mesmo lugar que o marido e não brigar. É porque a gente não se encontra. Então tá explicado. Ele fica lá, só escuta que ele tá lá por causa do aparelhinho. Ih, pronto, né? Tá ali, não foi embora. Só por isso. Então tá certo. Mais uma vez, muito obrigada e vamos marcar outros. Com certeza. Porque tem assunto. Para quem ficou até aqui, muito obrigada por estar assistindo. Se tiver um minuto aqui de informação que tenha te ajudado a entender algo melhor aí dentro da sua saúde, já valeu a pena. Com certeza. Boa noite, até a próxima. Boa noite.